terrível de se pensar cair na mão do Deus vivo. Então, Paulo diz que esta ira, ela será manifestada. E Paulo diz que os nossos pecados nos faz alvos da ira de Deus. Há um texto em que Isaías diz assim, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então os nossos pecados faz a ira de Deus se manifestar e trazer punição para toda a humanidade. Eu quero pular aqui 2 parágrafos da minha lição e ler o 4º parágrafo. Eu não sei se na sua apostila está nessa mesma ordem, mas na minha apostila é o 4º parágrafo, mas você vai localizar aí. Deus, que é justo e bom, concede a cada pessoa a recompensa que os seus atos merecem. Olha só, o castigo ajusta-se à ofensa, ou seja, o castigo é proporcional à ofensa, à iniquidade, à perversidade. É o que o comentarista está afirmando. Colhe-se o que semeou. A ira de Deus contra o pecado não é irracional ou injusta, como tantos a julgam, porque é santo. Deus é, por natureza, contrária a toda e qualquer espécie de pecado. Isso aqui é muito importante ressaltar. A recompensa pelo pecado, que é o sofrimento gerado pela ira de Deus, não é feita por uma mente irracional, não é feita de uma forma injusta, como muitos dizem. Quando existe aí catástrofe, quando existe aí muitas tragédias, que muitas pessoas morrem, aqueles que não têm entendimento de Deus, da sua palavra, até questionam, mas se Deus existe, por que Ele permitiu? Se Deus de fato é amor, por que Ele permitiu que tantas pessoas morressem, às vezes idosos, às vezes crianças? Irmãos, os nossos pecados, quando eu digo nosso, eu digo da humanidade, é o que atrai a ira de Deus, a punição, trazendo consequências, sofrimento, dor, lágrimas. Então, o comentarista está dizendo que o castigo ajusta-se à ofensa, é proporcional ao pecado, à iniquidade, às transgressões. Nós colhemos aquilo que plantamos, é o que as Escrituras diz. Porque se nós voltarmos para o nosso Deus, com certeza Deus terá misericórdia e poupará a nossa vida, a família, a nossa cidade, a nossa nação. Eu lembro-me daquele atentado que teve lá nos Estados Unidos, naquelas torres do World Trade Center, e uma das emissoras dos Estados Unidos, logo após o atentado, foi entrevistar a filha do saudoso Billy Graham, maior evangelista de todos os tempos. E em rede nacional, aqueles repórteres e apresentadores muito indignados com aquela tragédia, perguntou para ela assim: aonde estava Deus que permitiu essa tragédia e cerca de 5.000 pessoas morrerem? Aonde estava Deus? Se Deus é Deus e amor, por que Ele permitiu? E aí simplesmente a filha do Dr. Billy Graham olhou para eles e disse assim: Deus está no mesmo lugar. Deus continua sentado no seu trono. Agora eu pergunto para nós, aonde estamos nós? Que tiramos os ensinos da sua palavra das nossas escolas, tiramos o nome de Deus da nossa moeda, tiramos os princípios estabelecidos da sua palavra, da nossa cultura. Então a pergunta não é essa, onde está Deus? A pergunta é, aonde estamos nós?
porque Deus não se afasta da humanidade, a humanidade se afasta do Senhor. E quando a humanidade se afasta do Senhor, a humanidade se afasta da sua bênção, se afasta da sua proteção. Então as tragédias que acontecem não é porque Deus quis, é porque o homem está distante de Deus. E porque o mundo passa a ser governado pelo príncipe das trevas, então colhemos aquilo que plantamos, é o que a palavra nos ensina. A referência que o comentarista ele registrou na nossa apostila está em Gálatas capítulo 6. Olha o que o texto diz. A gente não pode ignorar esse princípio, isto é uma realidade irrevogável. Gálatas capítulo 6, no versículo de número 7 e 8, olha o que Paulo diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Deus não se deixa escarnecer, de Deus ninguém zomba, ninguém pode afrontar a Deus, ninguém pode tirar sarro de Deus. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, o sofrimento foi semeado, a angústia foi semeada, a miséria foi semeada, a idolatria foi semeada, a prostituição foi semeada, a corrupção foi semeada. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. No versículo 8, ele diz: porque o que semeia na carne, o que é a carne? Natureza pecaminosa, natureza caída, adâmica. Tudo que é semeado na carne, a carne também ceifará a corrupção. O que é corrupção, pastor? Aquilo que é destruído, aquilo que pode se deteriorar. Porém, mas o que se semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós temos uma opção. Nós estamos nessa terra para semearmos. Agora, a nossa semente vem da carne ou a nossa semente vem do Espírito de Deus? Porque se a semente vem da carne, essa semente é má, e tudo que a gente colher por essa semente vai ser corrupção. Mas Paulo diz que se essa semente vier do Espírito, nós também vamos colher do Espírito vida eterna, oh glória! Se nós plantarmos santidade, vamos colher santidade. Se nós plantarmos pelo Espírito amor, vamos colher amor. Se nós plantarmos misericórdia, vamos colher misericórdia. Se nós plantarmos oração, nós vamos colher avivamento, poder de Deus, ação de Deus na nossa vida. Aleluia! Oh glória! Olha o que diz Romanos, no seu capítulo 2, sobre esse assunto da lei da semeadura. Não tem como escapar, irmão. Capítulo 2 de Romanos, versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Olha aqui que os crentes têm que procurar: glória ao nome do Senhor, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Verso 9, olha o que virá sobre esses: tribulação, angústia, sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Verso 10, porém, glória, honra, paz, vai vir a qualquer que obra o bem, primeiramente judeu, também grego. Verso 11, porque para Deus
não há acepção de pessoas. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. E aqui o texto que lemos fala das boas obras e das más obras. Quer uma outra referência? Apocalipse, capítulo 20, lá no final da Bíblia, um dos últimos capítulos, capítulo de número 20, o versículo de número 12. Capítulo 20, versículo 12. Eu vou ler a partir do verso 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros. Abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, o que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A humanidade não pode se enganar. Existem livros, o texto está dizendo no plural, que são livros para registrar nossas obras. E aqui a Bíblia está dizendo que foi aberto um outro livro chamado livro da vida. Ou seja, existe livro de obras e livros da vida. O nosso nome só pode estar no livro da vida se for consultado o livro das obras e se as nossas obras forem achadas dignas de salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, todos serão julgados pelas obras escritas nesse livro, segundo aquilo que eles praticaram. Isso é o que Paulo ensina nesses primeiros versículos, ainda do capítulo 1 da sua carta aos Romanos, sobre a ira de Deus se manifestando sobre toda a humanidade, por conta da sua impiedade e injustiça. Aleluia! Há um trecho aqui na minha apostila que diz: a culpa dos gentios. Paulo faz aqui alusão à raça humana em sentido universal. Mostra como um pecado induz ao outro pecado, dizendo que toda a raça humana pecou e encontra-se distanciada de Deus. No versículo 23 do capítulo 3, Paulo diz assim, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecaram e foram afastados da presença de Deus. Eu coloquei aqui uma observação na minha apostila que diz: toda a criação, ela revela o invisível, revela o eterno, revela o poder de Deus e a sua divindade, dentro desses textos que nós vamos meditar. Uma outra observação: Deus não terá ninguém por inocente. Por quê, pastor? Olha o que diz os versículos 19 em diante. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O que Paulo está ensinando? Que Deus, antes de revelar a sua palavra, ele já se revelava a toda criatura, a toda a humanidade. Deus se apresentava de alguma forma,
E como que Deus se apresentava, pastor? Através da consciência e daquilo que ele criou. A consciência do homem. O texto está dizendo que as coisas invisíveis, meu Deus, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder que pertence a Deus, como também a sua divindade, elas são entendidas claramente e podem ser vistas pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, nenhum ser humano vai poder dizer naquele dia: eu não tive oportunidade de conhecer o Deus eterno, eu não conheci a verdade. Porque embora alguém não tenha contato com uma palavra, embora alguém nunca ouviu a pregação do Evangelho, mesmo assim, Deus ele se revela pela sua criação, seja invisível ou seja visíveis, que são as coisas que são criadas. E a Bíblia está dizendo que Deus não terá ninguém por inocente, serão todos inexcusáveis. Portanto, Deus não terá ninguém por inocente. É o que nos ensina as Escrituras. Pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Eu ouço muita gente perguntar: pastor, e os índios, pastor? Que nunca recebeu um crente, um missionário para pregar a palavra? Irmão, a Bíblia é bem clara em dizer que Deus vai julgar eles segundo a consciência. Porque a consciência do homem, mesmo que não exista a palavra, a lei, ela sabe o que é certo e o que é errado. A consciência do homem, mesmo que a sua mente ainda não teve contato com as Escrituras, ela sabe que tudo que foi criado por uma mente inteligente, por um poder sobrenatural, por um Criador que, embora eles não saibam quem são, é digno de ser louvado e adorado, não em forma de imagem, ídolo, mas em espírito. Então o que as Escrituras diz é que Deus julgará cada um segundo as suas consciências, porque embora não exista escrito uma lei de que aquilo é errado, a nossa mente, ela nos orienta: você pecou, você errou. Quando Caim matou Abel, ninguém precisou dizer para ele que ele pecou, ninguém precisou dizer para ele que ele cometeu um homicídio, que ele pecou contra Deus, que ele transgrediu os princípios de Deus. Não, ninguém precisou, a sua mente o acusava, a sua mente o condenava, tanto é que ele teve que fugir da presença de Deus, e Deus o cobrava, e quando Deus o cobrava, mesmo assim, Deus percebia que não havia arrependimento. Então não precisava de uma palavra, de uma lei, de umas escrituras, para que o homem entendesse, e ainda é assim hoje. Ainda hoje é assim. Se alguém partir para a eternidade sem conhecer o Evangelho, Deus o julgará pela sua consciência, por aquilo que ele entendia ser certo ou errado, por aquilo que Deus revelou através da sua criação, É o que o texto bíblico está nos ensinando aqui nesses versículos que lemos. Há um trecho aqui na nossa lição que fala sobre as fontes de conhecimento de Deus. Duas fontes de conhecimento sobre Deus foram concedidas a toda a raça humana desde o princípio. Quais são elas? A consciência, que é o que nós acabamos de falar, e a natureza, aquilo que Deus criou. Oh glória! Este conhecimento de Deus propicia a todos os homens em todos os lugares. É conhecido como revelação geral de Deus. É a nossa consciência que ele fala sobre o que é certo e o que é errado. Segundo Paulo, os gentios pagãos se tornaram culpados e idólatras, exatamente por rejeitarem essa revelação de Deus. Em lugar de dar atenção à sua voz e adorar o Criador, começaram a adorar coisas e objetos quaisquer, como o homem
é um ser inerentemente religioso, sempre que rejeita Deus, ele vai criar algo ou alguém para adorar. Aí eu coloquei aqui uma observação sobre a consciência. O homem, ele pode fugir de tudo, mas ele nunca vai conseguir fugir da sua consciência. Ele pode tentar enganar a todos, se esconder nos maiores esconderijos que possam existir na terra, mas ele nunca vai se esconder da sua consciência, porque a sua consciência sempre vai dizer para ele que aquilo é crime, que aquilo é pecado, que aquilo é transgressão e que aquilo é abominação aos olhos do Senhor. E por causa dessa consciência, ninguém escapa do juízo de Deus. A própria natureza, Paulo diz que revela a divindade, o poder do eterno Deus. Olha o que diz Salmo de número 19. Salmo de número 19. Glória a Jesus. Salmo de número 19. O versículo de número 1 ao 6. Olha o que o texto diz. Os céus manifestam a glória de Deus. Quem que manifesta? Os céus. E o firmamento anuncia as obras da sua mão, das suas mãos. O firmamento ainda está falando dos céus, das suas escalas, anunciam as obras de suas mãos. Verso 2. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Ou seja, toda a natureza, toda a criação, ela sem voz, sem comunicação, ela consegue informar, revelar a glória de Deus. Aleluia, as obras de suas mãos, é o que o texto bíblico diz aqui na palavra em que nós lemos. Aí, há uma coisa muito triste que Paulo revela nos versículos seguintes. Versículo 21 em diante, diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e em seus corações insensatos obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aí olha o que eles fizeram: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do Deus corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Olha o verso 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus próprios corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu quero destacar a palavra que diz que Deus os entregou. Deus os entregou e Deus também os abandonou. Por quê, pastor? Porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. Existe algo chamado livre-arbítrio, que é um direito do homem escolher em servir a Deus por obediência ou não servi-lo. Deus sempre propôs ao seu povo liberdade. Para Israel, Deus disse pela boca de Moisés: eu tomo hoje os céus como testemunha e a terra, que eu propus diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus dá uma dica dizendo assim: escolha, pois, a vida, para que vá bem,
a você e a sua descendência. Deus ele propõe, Deus não obriga, Deus orienta, Deus aconselha, Deus revela a sua vontade, mas Deus não obriga ninguém. Como o homem se afastou da revelação, da criação, como o homem ele rejeitava o que a sua consciência dizia o que era mal, o homem se afastou de Deus, e o texto diz que Deus os entregou e também os abandonou às suas próprias paixões, desonrando seus próprios corpos, porque os homens trocaram a glória de Deus em imagem de coisas criadas, de homens, de répteis, de animais. Ou seja, sempre quando o homem se afasta de Deus, ele vai ter que criar algo para depositar a sua fé, a sua confiança, e aí é onde começa a surgir a idolatria no cenário humano. Se tem duas coisas que Deus abomina e muito, eu sempre digo isso: não existe pecado grande e pecado pequeno, mas se tem duas coisas que Deus abomina e muito, se chama idolatria e prostituição. E perceba que é isso que Paulo trata no texto. Eles começaram a se entregar à idolatria e à prostituição. Todas as vezes que uma nação, todas as vezes que uma cidade ou que uma pessoa se entrega à idolatria e à prostituição, pode ter certeza, o juízo de Deus está muito perto de ser derramado sobre a vida dela. Isso é muito sério. Idolatria e prostituição são coisas que Deus abomina muito. Deus abomina muito. Deus não aceita, não tolera, porque Deus sabe que isso destrói o caráter do homem, a sua imagem, a sua semelhança, traz morte ao seu espírito. E aí Deus os abandona, tanto a idolatria, Deus os entrega também como a imoralidade. E aí olha o que Paulo começa a combater aqui, nos versículos de número 27 em diante, aliás 26, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, desejo da carne, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Queridos, eu quero entrar aqui em um assunto muito delicado, em um assunto em que muita gente não tem coragem mais de falar, porém nós precisamos falar porque é bíblico, temos respaldos bíblicos para isso, temos aqui expressa a vontade de Deus sobre esse assunto. Que assunto é esse, pastor? É o homossexualismo, é o lesbianismo, é todo tipo de perversidade imoral e sexual que a humanidade tem se entregado e que muita gente tem negligenciado em falar a verdade, expor aquilo que Deus revela pela sua palavra. Isso não é um problema da nossa geração, isso é um problema já de gerações antigas. A Bíblia vai dizer que Sodoma e Gomorra ela foi destruída por causa dessa imoralidade. Queridos, não é porque Deus não ama essas pessoas, é porque Deus não tolera essa prática de pecado. Por quê, pastor? Porque Deus é o Criador, Deus sabe como que o nosso corpo vai funcionar bem, como que o nosso corpo vai conseguir ter comunicação espiritual com Ele e vida em abundância. E Deus sabe que esse tipo de pecado, ele destrói o espírito, destrói a nossa moral, destrói o nosso corpo e nos leva para a condenação eterna.
Eu sei que hoje é muito delicado falar sobre esse assunto, por quê? Porque hoje a mídia combate muito sobre o crime de homofobia. Existem leis que tentam aprovar contra a homofobia, dizendo que isso está incentivando a crime, a violências, mas não é nada disso. Nós estamos expondo aquilo que nós acreditamos, aquilo que é princípio da palavra do eterno Deus. A Bíblia diz que Deus os abandonou às suas paixões infames. E aí o texto diz que até as suas próprias mulheres mudaram o uso natural. O que é mulher mudar o uso natural? É mulher deixar de coabitar com o homem para coabitar com mulheres. O texto vai dizer, mudando, invertendo a natureza de Deus. E isso também acontecia com os homens, semelhantemente também os varões. Versículo 27, deixaram o uso natural. Pastor, o que é uso natural? Deixar de coabitar com uma mulher para coabitar com um homem. Inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo, haverá uma punição, haverá um julgamento, há um juízo, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Meu Deus, isso é sério. Isso não é uma doutrina que não tem fundamentação bíblica, pelo contrário, toda a Bíblia fala sobre a rejeição que Deus tem sobre essas práticas pecaminosas. Olha o que a Bíblia diz. Eu gostaria de citar algumas referências, e seria muito importante você tomar nota, porque nós precisamos ter base, argumentação bíblica, para defendermos aquilo que é princípio da palavra. Eu não estou falando o que eu acho, eu estou dizendo aquilo que é princípio da palavra, que eu acredito que pode libertar alguém e desviar o percurso de alguém que está sendo conduzido à eternidade de condenação. Olha o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Livro de Levíticos, capítulo de número 18. Eu quero encerrar a aula dentro desse assunto, para a nossa videoaula não ficar muito extensa. E esse assunto vai ser o assunto de encerramento da nossa aula. É importante você anotar. Levíticos capítulo de número 18. Olha o que a Bíblia diz. Deus já orientando o seu povo, lá atrás, nos tempos de Moisés. Versículo 22. Com varão te não deitarás, com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Aí olha o que o texto diz, abominação é, Deus abomina, Deus rejeita, Deus ignora. Isso já era uma prática que já havia muitos anos atrás, e Deus combate agora pela sua palavra. Olha uma outra referência, no capítulo 20 ainda de Levíticos, versículo 13. O Senhor diz pela boca de Moisés: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Meu Deus, certamente morrerão, a sentença é morte, morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Hoje existe a morte espiritual e consequentemente haverá uma morte física, mas naquela época ainda era mais rígido, porque se alguém fosse descoberto nessa prática de pecado, não só morria espiritualmente, como também eles eram apedrejados, eram mortos, e o seu sangue vinha sobre as suas cabeças. Então era uma prática pecaminosa que Deus abominava. Outra referência bíblica,
Outra referência bíblica, no capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Capítulo 14 do primeiro livro dos Reis, o versículo de número 24. Nos dias do reino de Roboão, filho de Salomão, havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações, pecados das nações, que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Esse verso narra um contexto em que havia homens escandalosos. Pastor, o que é homens escandalosos? Os homens que mudaram o percurso da natureza, mudando a naturalidade daquilo que Deus criou, a finalidade de homem coabitar com homem, homem coabitar com mulher, ou melhor dizendo, e mulher coabitar com homem. Eles mudaram essa natureza e se eram chamados de homens escandalosos que tinham sobre a terra, e eles faziam todas as abominações que haviam entre as nações, e Deus reprovava isso. Olha o que diz Paulo no capítulo de número 6, capítulo 6 da sua carta aos Coríntios, capítulo 6 da sua carta aos Coríntios, versículo de número 10, Paulo diz assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem devassos, idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Pastor, o que é efeminados? São pessoas que mudam a sua natureza original, os efeminados. Nem os sodomitas, também está incluído na mesma classe, sodomitas. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pastor, por que Deus colocou isso como um princípio? Porque isso é uma abominação terrível, irmãos, e está tirando a pessoa de fazer parte do reino de Deus. Se não faz parte do reino de Deus, logo será sentenciada à condenação eterna. Então não é isso que nós queremos para essas pessoas que vivem conosco. Isso não é ódio, isso não é homofobia, isso não é incentivo à violência, não, pelo contrário, é amor pelas almas, é amor pelo ser humano, para que eles não caiam nessa condenação e sejam salvos através do poder do Evangelho, porque isso é princípio bíblico. Eu estou falando daquilo que o Criador pensa, eu estou falando daquilo que aquele que nos gerou, nos formou, eu estou falando daquilo que Ele quer que nós vivamos. E para finalizar, 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, no seu versículo 10. Olha o que Paulo diz ao jovem pastor Timóteo. Para os fornicários, o que é fornicação, pastor? É uma prática perversa na área sexual de jovens que ainda não são casados, mas se entrega a essa prática perversa na área sexual. Os fornicários, para os sodomitas, sodomitas é essa classe de efeminados, pessoas que mudam a natureza original que Deus criou. Sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado que me foi confiado. Aqui está falando que essas pessoas ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, e que a lei foi escrita para que essas pessoas que praticam isso fossem julgados segundo a palavra de Deus. Então está aqui escrito, Pastor, qual que deve ser a posição da igreja?
qual que deve ser a posição de nós como cristãos? Queridos, seja cheio do Espírito Santo e deixa Deus te usar para libertar essas pessoas. Nós não estamos dizendo aqui que você tem que maltratar pessoas que praticam isso. Nós não estamos dizendo aqui que você tem que ignorar, perseguir, humilhar, ofender. Até porque a palavra de Deus, ela não pode ser pregada com ódio. A palavra de Deus tem que ser pregada com amor. E é o amor que é o vínculo de toda a perfeição que faz o Espírito agir no coração. Se eu pregar uma verdade induzido por ódio, essa verdade, ela não consegue impactar um coração. Mas se eu pregar uma verdade pelo Espírito de Deus, motivado, impulsionado pelo amor do Senhor, eu sei que vidas podem ser tocadas. Então, meu irmão, o que você deve fazer? Trate bem as pessoas. Talvez você tenha alguém na família, talvez você tenha alguém na sua parentela, talvez você tenha no seu ciclo de amizade alguém com esses comportamentos, talvez a gente tenha alguém no nosso trabalho. Ei, vida que segue, natural, trate as pessoas bem, com respeito, com amor, mas nunca deixe de falar a verdade, nunca deixe de falar qual é o plano de Deus, nunca deixe de falar que essas práticas não é princípios bíblicos da palavra e vai levar a pessoa para um estado de condenação, que Deus pode libertar, Deus pode salvar, Deus pode transformar, e a gente tem evidenciado muitas pessoas que têm sido salvas e libertas dessas práticas pecaminosas. Lembremos uma coisa, é uma guerra espiritual. Há pessoas que você só vai ganhar dentro dessa área com jejum, com oração, com muito investimento, sabe? Você indo atrás, aconselhando, pagando um preço espiritual por elas, para que elas sejam alcançadas e abençoadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar essa videoaula, já passou aí mais de 1h30, mas eu espero que você tenha sido abençoado, edificado, eu espero que isso tenha trazido crescimento no seu conhecimento, crescimento na sua vida espiritual. E se você desejar e compartilhar depois dessa videoaula com alguém, fique à vontade, porque a palavra de Deus tem que ser divulgada, propagada assim, porque é assim que vidas são alcançadas e o nome de Jesus seja glorificado. Deus te abençoe, forte abraço a todos os alunos da ITAD. Eu vou estar gravando outras aulas dentro das outras lições, e nesse tempo emergencial de pandemia, nós vamos estar trabalhando com esse recurso que Deus tem proporcionado para nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, querendo Deus.